Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais um Pergunta para o Vagnão no ar. Nossa live de consultoria gratuita aqui no Instagram. Mais uma das ações do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu venho aqui compartilhar técnicas e estratégias para você, profissional de segurança do trabalho, atuar nas perícias de insalubridade, periculosidade, podendo gerar aí um faturamento, né? De 3 a 10 mil reais por mês ou mais, você atuando como perito assistente nas perícias de insalubridade e periculosidade, criando o seu próprio negócio, alavancando a sua carreira como CLT, fazendo um complemento da sua renda, enfim, você sendo o protagonista da sua vida e não ficando dependendo dos outros, ok? Então, mais um Pergunta para o Vagnão no ar. Esse é o Pergunta para o Vagnão de número 79.487. Já perdi a conta, galera, de quantas perguntas para o Vagnão já foram. Qualquer dia a gente vai contabilizar aí. Mais um Pergunta para o Vagnão pro ar. Nossa live de perguntas e respostas diretas. Quer fazer uma pergunta para mim? Clica no botãozinho aqui, ó. No balãozinho com um ponto de interrogação, escreve sua dúvida ou coloca aqui nos comentários qual é a sua dúvida. Vagnão, queria tirar uma dúvida ao vivo com você. Clica aqui na câmerazinha aqui, ó. Você entra para conversar ao vivo comigo, tirar dúvidas, expor a sua opinião sobre um determinado assunto, discordar de alguma coisa que eu falei, que eu falo, ou dar detalhes aí de uma demanda. Às vezes as pessoas têm dúvida, mas às vezes é muito detalhe. E aí a gente conversando ao vivo fica mais fácil de esclarecer esses detalhes. Eu estou já ajeitando aqui as minhas normas no meu computador e vamos que vamos, mais um Pergunta para o Vagnão, tá? Então, não se acanhe, deixe sua dúvida aí, a gente está aqui para justamente ajudar. Eu tinha deixado durante a semana, ontem na verdade, né, ontem no final da tarde eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu stories, foram colocadas algumas perguntas lá. Como só fica disponível 24 horas, elas não vão aparecer aqui no balãozinho para eu mostrar para vocês, mas eu registrei todas as perguntas que foram colocadas lá e vou responder aqui para vocês, tá? Intercalando com as perguntas que forem colocadas aqui nos comentários ou nas dúvidas novas que forem inseridas aqui no balãozinho. Então, não fica com vergonha é ficar com dúvida, Eu ontem até estava falando sobre isso com os alunos do Expert em Perícia, né? Ontem foi nossa aula de integração, que a dúvida, ela não pode ser tratada igual um animalzinho de estimação, que você cria, dá carinho, alimenta, né? Para ela crescer forte e bonita. A dúvida ela é para ser exterminada. E nós estamos aqui hoje, nessa quarta-feira, para exterminar todas as suas dúvidas. Então, manda ver nas perguntas aí. Bom, vou começar aqui com uma pergunta que foi colocada lá na caixinha e aí já vou vendo as que vão sendo colocadas aqui. Posso fazer e participar de perícias mesmo sendo TST? Foi o de Ângeles. Sim, isso tem total previsão legal. Até hoje, eu estava conversando... Na perícia que eu fiz hoje, a segunda perícia de hoje, né, eu estava conversando com um perito e ele me fez essa pergunta. Afinal, existe alguma coisa que obrigue ser engenheiro para atuar como perito assistente? Né? Existe alguma questão na lei que obrigue ser engenheiro para ser perito assistente? E a gente estava aguardando ali o técnico de segurança chegar para ir fazer a visita na área, né? E batendo papo e tal. E aí ele me fez essa pergunta. E a resposta é não, né? Então você, como técnico de segurança, pode fazer e participar de perícias mesmo sendo TST ou tecnólogo, nada impede, tá? Artigo 466 do Código do Processo Civil, parágrafo 1º, fala o seguinte: os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Ou seja, a parte que te contratar para ser assistente técnico dela, a responsabilidade da sua atuação, do seu resultado, daquilo que você vai fazer, é dela. Ela investiu dinheiro na sua contratação. Se eu tenho uma empresa e eu vou ter uma perícia de insalubridade e eu quero contratar um astronauta para ser meu perito assistente, problema meu.
O astronauta vai saber fazer a perícia? Vai dar resultado? Não. Mas e daí? Eu quis contratar. Ninguém tem nada a ver com isso, nem o perito, nem o juiz, nem ninguém. Então, os assistentes técnicos são de confiança da parte. Então você, como técnico de segurança, pode atuar nas perícias de insalubridade, pode fazer as perícias, mesmo sendo o TST, emitindo parecer técnico conclusivo, colocando, né, a sua tese sobre o caso, né, colocando o seu entendimento técnico, dizendo se deve ser caracterizada alguma coisa ou não, insalubridade, periculosidade ou não, e tem total previsão legal para atuar, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui, teve uma aqui antes do Olivier, grande Olivier. Para descaracterizar periculosidade de um gerador de energia em um recinto fechado. Tanque acoplado, 263 litros, na NR16, anexo 2. Opa, peraí, que fugiu aqui. Aqui, ó. Na NR16, anexo 2, o quadro 1 não fica claro quanto aos 450 litros. A gente até tinha conversado um pouquinho sobre isso hoje, né, Olivier? Bom, vamos lá. O tanque é acoplado ao gerador. O que a norma fala sobre isso? Vamos entender aqui. A norma ela não traz, né, uma abrangência tão grande que consiga verificar todas as condições que envolve, né, a questão do armazenamento de inflamáveis. Então vamos entender direito, tá? O que a norma fala sobre essa questão? O item 16.6.1 fala o seguinte: as quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos não são consideradas para efeito da norma. E aí tem o 16.1.1 que fala que nos tanques suplementares, quando certificados e originais de fábrica, também não se aplica. Então, o gerador não é um veículo. Porém, o tanque de consumo próprio dele pode ser equiparado ao tanque de consumo próprio de um veículo. Tá? Afinal, a finalidade daquele tanque não é fazer o armazenamento estacionário do combustível, como, por exemplo, um tanque de armazenamento, né? Onde fica a finalidade do equipamento é armazenar, única e tão somente armazenar combustível. O tanque de consumo próprio do gerador, assim como do veículo, a finalidade daquele dispositivo, daquele equipamento é alimentar o motor a combustão. Tá? Então, armazenar e alimentar o motor a combustão. Ok? Então você pode fazer uma analogia do item 16.6.1 para a questão do tanque de consumo próprio do equipamento. Tá? Se a gente trocar veículo por equipamento, as duas coisas se equiparam. Então essa pode ser uma tese que você pode utilizar. Ok? Vamos lá para o quadro 1 do item 4. O que fala o quadro 1 do item 4? Fala o seguinte: o item 4.1 ele diz o seguinte: o manuseio, a armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas, simples, compostas ou combinadas, não caracteriza a periculosidade desde que obedecido o limite consignado no quadro 1. Tá? Então, o tanque original, né, do gerador, ele é uma embalagem certificada, uma embalagem simples, né, ele é composto por apenas um material, tá? E certificada. A grande questão é o formato do tanque. Tá? A grande questão é o formato do tanque. Se nós formos avaliar pelo quadro do item 4, tá, Olivier? Por quê? Porque a norma fala em tambor, embalagem simples, ou seja, é composto por apenas um material. Tá? A norma fala em tambor e fala em bombona. Para tambores, ela dá um volume. Para bombonas ela dá um outro volume. Ok? E na norma, eu vou mostrar aqui, eu vou virar aqui para exemplificar, ficar fácil de entender. Na norma aqui, ó, esse aqui é o item 4, é o quadro 1, tá? Então tem aqui, ó, embalagem simples, grupos de embalagem, isso daqui está lá na FISP do produto, no item 14. O óleo diesel é grupo de embalagens 2, tá?
Na norma, ela tem essa linha de divisão, porque uma parte do quadro ficou numa página e o restante na página seguinte, tá? Mas, e aí, houve aqui, eu considero um erro de digitação aqui, porque para o grupo de embalagem 1, o volume permitido é 250 litros, para não caracterizar a periculosidade, tá? 250 litros. E aí foi repetido esse volume para os outros, para todos os itens desse quadro. Mas por quê? Porque a maioria deles tem uma observação, tá? Que são esses dois asteriscos, que a gente vê aqui embaixo, tá aqui, ó, somente para substância com viscosidade maior que 200 milímetros por segundo, tá? Por isso que há essa repetição. Para substâncias que tem o grupo de embalagens 2 e 3, não tem essa diferenciação. Então, 450 litros é para todos os itens aqui, tá? Os 450 litros é para todos os itens compostos aqui na parte de tambores, tá? Na parte de bombonas é a mesma coisa. Grupo de embalagens 1, ele repete para todos eles porque alguns têm observação. 2 e 3 não, porque é a mesma situação para todos. O que acontece é que aqui uma parte ficou numa página e o restante aqui em outra página. Mas tem uma observação nessa questão, que é o seguinte. O tanque a norma ela faz uma diferenciação para tambor e bombona. O que é tambor e o que é bombona? E como é que o tanque do equipamento se caracteriza? Tá? A própria norma no glossário ela traz a definição. Bombona, elementos de metal ou plástico com seção retangular. Então, algo que se você cortar... Se você cortar ele ao meio, você vai olhar, ele vai ter você vai ver essa face aqui, ó, tá? Então você cortou no meio, você vai ver isso aqui. Um tambor, quando você corta no meio, a seção dele é circular, tá? Então é essa a diferença. Então bombona, seção retangular, e bombona, para efeito da norma, bombona, seção retangular, e tambor, para efeito da norma, está aqui, elementos cilíndricos, de fundo plano, convexo, feito de metal, plástico, madeira, fibra ou outros materiais. Essa definição inclui também outros formatos, excluído bombona. Por exemplo, recipiente redondo de bocal cintado ou em formato de balde, tá? Então, eu entendo que, pelo que eu conheço, tá, de tanques acoplados a geradores, se nós formos caracterizá-lo como tambor ou bombona pela definição da NR16, do anexo 2 da NR16, ele vai se caracterizar como uma bombona, porque a seção dele é retangular, tá? Ele tem um formato, deixa eu ver, ele tem o formato de uma caixa retangular. Deixa eu achar aqui uma caixinha aqui. Ele tem um formato, vou pegar aqui o apagador como exemplo. Ele tem um formato assim, fica embaixo normalmente do gerador. Se você cortar, você vai ver um retângulo quando você olhar de frente, tá? Então, normalmente os tanques acoplados são assim. Existem tanques acoplados que são cilíndricos? Sim, existem, tá? Não ficam juntos do equipamento, mas estão acoplados a ele. Então tem que avaliar como é o tanque. Se for no formato de bombona, a aplicação do item 4.1, né, do anexo 2 da NE16 vai determinar que o volume máximo para manuseio, transporte e armazenagem é de 60 litros. Se for no formato de tambor, o volume de 450 litros, tá? Então, para descaracterizar, Oliveira, eu utilizaria a tese de que, assim como os veículos, dependendo do formato do tambor, tá? Se configurar que do tambor não, do tanque. Se configurar que o tanque ele caracteriza como bombona, tá? Eu iria pela tese, tá? De que assim como um veículo a explosão,
um veículo com motor a explosão, o gerador de energia também é um motor a explosão. E o seu tanque acoplado, né, não é para um armazenamento contínuo de combustível, é para apenas consumo próprio do equipamento. E dessa forma, o combustível armazenado ali não deveria ser considerado para fins de caracterização da periculosidade, tá? Então, avalie o formato do tanque acoplado e aí define qual a tese que você vai utilizar. Ótima noite a galera que chegou depois aí. Lembrando, pessoal, se você quiser fazer uma pergunta, clica aqui, ó, no balãozinho com pontinho de interrogação, escreve aqui ou escreve aqui nos comentários. Wagner, eu queria conversar ao vivo com você. Clica na câmerazinha e entra ao vivo comigo, tá? Como eu tinha falado, eu estou intercalando as perguntas que foram deixadas no boxinho que eu deixei ontem, né, lá no meu story, e as que estão sendo colocadas aqui, tá? Então agora eu vou para uma do box. Qual o primeiro mandamento de um perito assistente? O Josmar fez essa pergunta. É uma pergunta muito interessante, né? Assim, ó, não existe. Eu entendo que o primeiro mandamento do perito assistente é você se enxergar como um perito assistente. É você entender que você é capaz e pode fazer essa atividade. Legalmente você está habilitado, você tem capacidade. Porque se você não se enxerga como, você dificilmente vai conseguir desenvolver as habilidades necessárias para ser um. Então, o primeiro ponto é você entender que você é plenamente capaz, que você consegue adquirir as habilidades, que você realmente pode realizar essa atividade e se enxergar como um perito assistente, se enxergar como um profissional de extrema importância, que vai fazer a diferença dentro de um processo judicial trabalhista para aquele cliente que te contratar, seja reclamante, seja reclamada. Você é uma pessoa que faz diferença na sua atuação, faz diferença na vida das pessoas, faz diferença na vida das empresas, tá? Então o primeiro mandamento é você se identificar, se enxergar como, saber que você é capaz, que você pode criar todas as habilidades necessárias e a partir daí você ter a atitude de ser um perito assistente. Você trabalhar para criar as habilidades, as competências, para conseguir as perícias, para se tornar de verdade um perito assistente, que atua de forma profissionalizada, que ganha dinheiro trabalhando com perícias, tá? Então, o primeiro mandamento, se enxergue como um perito assistente. Essa é fundamental. Se você não se enxergar como, pode vir o Papa e te ensinar a fazer perícia lá no Vaticano. Você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir atuar. Você precisa se enxergar. A partir daí, tudo anda de uma forma muito mais fácil, porque você interioriza na sua mente que você pode, você é capaz. O Vinícius aqui, coordenador de manutenção, alega periculosidade por realizar atividades em alta e baixa tensão. Deixa eu anotar aqui, que eu sempre anoto aqui o que a gente falou. Então, peri por inflamável. Agora, energia elétrica. Coordenador de manutenção alega periculosidade por realizar atividades em alta e baixa tensão, sendo que tinha um time com 2 eletricistas, a empresa terceirizada que realiza a manutenção de elétrica, o Vinícius. Então, Vinícius, assim, ó, é o tipo de perícia onde cada parte, assim, existe uma divergência grande entre as partes, né? Então, o profissional alega que realizava atividades com alta e baixa tensão, a reclamada alega que não, porque havia uma equipe com 2 eletricistas no ambiente e dessa forma o coordenador de manutenção não precisava realizar as atividades. É muito comum isso, tá? O que vai precisar para o lado da empresa? A empresa comprovar de que ele não realizava essas atividades. Dentro da perícia, isso é possível. Você sabendo as perguntas adequadas a serem feitas, explorando o dia a dia de trabalho dele, e não só dele, dos outros eletricistas, você consegue demonstrar que ele não realizava atividades de forma habitual, seja permanente ou intermitente, envolvendo energia elétrica, se isso for verdade, tá? Se isso for verdade. Porque eu vejo muito lugar, Vinícius, que tem eletricista
mas o supervisor, o coordenador, vai lá e põe a mão na massa e tem exposição. Tá? A empresa economiza no eletricista, porque às vezes o coordenador tem formação em elétrica e põe o cara para fazer essa atividade, aí paga a periculosidade só para os eletricistas. É economia burra, né? Então, mas cada empresa tem o direito de jogar com os riscos que entende ser adequados para ela, ok? Para mim é uma economia que não faz sentido. Então assim, primeiro tem que avaliar se realmente esse cara fazia atividade ou não. A questão de alta, baixa tensão, independe. A única coisa que vai fazer diferença será essa baixa tensão, tá? Porque baixa tensão caracteriza a periculosidade também, ok? Vai depender do que ele fazia, tá? Então, na perícia, o que eu faria? Explorar as atividades que ele realizava, principalmente atividades administrativas. Ele, como coordenador, deveria ter ali várias atividades administrativas sob sua responsabilidade, talvez uma equipe grande, tá? E conversaria com os paradigmas, com os eletricistas. Olha, você já viu ele fazendo atividade? Ele fazia atividade junto com vocês? Era comum? Então, eu iria por esse caminho, tá? Mas tem que avaliar direito essa parada aí. Porque muitas empresas utilizam desse artifício, né? Vamos aqui nas que foram deixadas. Como posso ingressar neste mercado? Foi o Thiago, mercado de perícias. Bom, Thiago, eu não sei se você entrou na última turma do Expert em Perícia, mas a melhor forma é você fazendo parte do Expert em Perícia. O Expert em Perícia é o único curso, de fato, que te ensina na prática como entrar nesse mercado. Então, se você não entrou, perdeu uma grande oportunidade. Ainda este ano terá mais uma. Porque para entrar nesse mercado, você precisa entender o mercado. Não basta saber fazer perícia. Eu vejo muita gente, não, eu já faço perícia há muito tempo, você é assistente técnico. Quebra a cara. Porque não entende o mercado. Não entende como lidar com os mais variados tipos de clientes diferentes. Que lidar com um cliente que é reclamante é uma coisa, com um reclamado é outra. Lidar com o seu João lá da padaria é uma coisa. E ligar com o Christensen lá, que é o diretor holandês lá da grande indústria, é outra, completamente diferente. A forma como você vai se comunicar é completamente diferente, a forma como você vai cobrar é completamente diferente, como você vai se apresentar é diferente, é tudo diferente. Então, se você não entende o mercado, fatalmente você vai ter grande dificuldade de ingressar nesse mercado. E por que eu falo que a Expert em Perícia é a melhor porta de entrada? Porque a gente ensina na prática como você lida com todos esses tipos de clientes, né? Nós desenvolvemos isso, nós ensinamos isso já para os nossos alunos já há várias turmas, né? E estamos cada vez desenvolvendo mais essa questão. Então, a melhor forma é você entender o mercado e se capacitar para atuar nesse mercado. A parte de capacitação, o melhor curso é o Expert em Perícia. A Jamile entrou nessa turma aqui. Jamile foi esperta aqui, ó. Sobre os inflamáveis, no quadro, a linha B. Tenho dúvida se deve ser transportado ao pé da letra, ou seja, independente da quantidade. Jamile, me ajuda a entender qual é o quadro. Coloca aí para mim, Jamile, por favor, qual é o quadro. Porque no anexo 2 da NR 16 nós temos quadro no item 1, no item 3 e no item 4. Então, coloca aí para mim qual que é o quadro, qual é o item, para eu poder entender qual a linha B que você está se referindo, tá bom? Explica melhor para mim, por favor, Jamile. Vamos lá. Assistente técnico da reclamada pode acompanhar a perícia do cliente, a Carol. Reclamada ou reclamante? Sim. O assistente técnico ele tem que estar indicado nos autos do processo. Então, quando tem a audiência, né, o processo já foi para a justiça, teve a primeira audiência, o juiz sempre verifica se tem possibilidade de conciliação ou não. Se não tem, é determinada a realização da perícia. E aí o juiz determina um prazo para que o advogado apresente, né, da parte apresente os quesitos para o perito responder e o assistente técnico, tá? Então, a parte vai te indicar no processo
e aí você pode participar tranquilamente das perícias. Até que nem hoje a advogada me ligou, aqui a minha parceira, a doutora Gisele, falando, Wagner, estou com um caso assim, preciso que você entre em contato com o cliente. A juíza deu só 8 dias para apresentar quesitos e indicar assistente. Então eu vou ter aí um tempo, esses 8 dias de hoje, então amanhã já são 7, né? Para negociar com o cliente, fechar a contratação, entender o caso, elaborar os quesitos, apresentar para ela colocar no processo e me indicar como assistente técnico. A partir daí eu posso atuar livremente na perícia, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui a Jamile já respondeu. Atividades versus o adicional, quadro do item 1. Legal, agora sim, Jamile, agora show de bola, agora ficou muito mais fácil. Deixa eu voltar aqui. A linha B. Tenho dúvida se deve ser transportado ao pé da letra ou independente da quantidade. Legal, vamos lá. Aqui, ó. Atividade, a linha B do quadro do item 1 do anexo 2 da NR16. Fala o seguinte. No transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não desgaseificados ou decantados, adicional de periculosidade para todos os trabalhadores da área de operação. Tá? Então, no transporte e armazenagem. Aí a dúvida da Jamília é se deve ser levado ao pé da letra ou independente da quantidade. Então a gente tem que separar essa questão em 2 pontos, Jamília. Porque esse item do anexo 2 do NR16, ele fala sobre inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos. E de vasilhames, independente do produto, tá? Todos os trabalhadores da área de operação nas atividades de transporte e armazenagem. Então nós temos uma linha que é um produto que é inflamáveis líquidos e outro grupo de produtos que são inflamáveis gasosos liquefeitos, tá? A gente tem uma diferença grande entre os dois. Por quê? A própria NR16 aplica essa diferença. Se você for ver no quadro do item 1 mesmo, lá na linha J está escrito o seguinte: o transporte de vasilhames em caminhão de carga contendo líquido inflamável em quantidade total ou igual a superior a 200 litros caracteriza a periculosidade. Ou seja, abaixo de 200 litros não caracteriza. A mesma coisa fala no mesmo sentido, a gente tem a linha L, que fala que no transporte de quantidades acima de 135 kg de inflamável gasoso liquefeito. Então, abaixo de 135 kg não caracteriza a periculosidade. Tá? E aí, na linha J, sobre líquidos, ele fala ainda sobre o item 4.1 e 4.2 do anexo. Tá? Então, assim, transporte acima de 200 litros, acima de 135 quilos. Tá? Armazenagem de inflamável gasoso liquefeito. Na NR15, desculpa, na NR16, no anexo 2, não existe nenhuma condição para exclusão da periculosidade para o armazenamento de inflamáveis gasosos liquefeitos. Então, qualquer atividade executada no local de armazenamento, que é o local onde está instalado o tanque elevado de inflamável gasoso, caracteriza a periculosidade se for realizada no raio de 3 metros com centro nos pontos de vazamento. É a linha E do item 3. Tá? Então, se é inflamável gasoso liquefeito, para armazenamento, você tem que verificar se é tanque elevado. Se for círculo com raio de 3 metros, área de risco, tá? Concentre nos pontos de vazamento eventual. Então vamos dizer, eu tenho aqui o cercadinho onde fica o tanque instalado, tá? Deixa eu afastar aqui. Eu tenho aqui o cercadinho onde fica o tanque instalado. Nesse tanque tem válvula de segurança, tem válvula de retenção, válvula de alimentação de compressor, uma série de acessórios no tanque, tá? Todos esses acessórios que são pontos eventuais de vazamento, você tem que delimitar o raio de 3 metros para caracterizar ali a área de risco de armazenamento. Ok? O que caracteriza o armazenamento de inflamáveis gasosos liquefeitos? Isso está no item 2. Diz o seguinte: arrumação de vasilhames ou qualquer atividade executada dentro do prédio de armazenamento ou em recinto aberto. Tá? Então, se eu tenho o armazenamento de inflamáveis gasosos liquefeitos dentro de um prédio,
Qualquer atividade executada ali dentro caracteriza a periculosidade, independente da quantidade. A norma não prevê quantidade. Ok? Isso é inflamável gasoso liquefeito. Para inflamável líquido, a gente tem o item 4, que ele traz algumas questões, né? Por exemplo, o item 4.1, que fala que a armazenagem em embalagens certificadas devem obedecer o disposto no quadro 1, independente, né, do número total de embalagens. Então, o limite é o que está no quadro, independente do número total de embalagens, tá? Então, como eu estava explicando no caso do Olivier, para tambores, que são elementos cilíndricos, eu posso ter, por exemplo, de óleo diesel, que é grupo de embalagem 2, eu posso ter até 450 litros de substância armazenada, manuseada ou transportada que não caracteriza a periculosidade. Tá? Se for em bombona, cai para 60 litros. Ok? Então, depende do dispositivo de armazenamento. Tá? E o item 4.2 fala que para as embalagens lacradas na fabricação de até 5 litros, independente do número total de embalagem, não caracteriza a periculosidade. Então, por exemplo, eu tenho sprays aerossóis, geralmente 900 ml, eu vou considerar 1 litro, tá? Por exemplo, inseticidas são inflamáveis, ou desodorantes, ainda embalagens menores ainda. Hoje em dia teve álcool, né, em aerossol, embalagem de 900 ml. Vou considerar 1 litro. Vamos dizer que eu tenho 1 milhão de embalagens armazenadas. 1 milhão de litros, ou 900 mil litros. Não caracteriza a periculosidade, porque todos estão lacrados na fabricação. Tá? Nossa, mas 1 milhão de litros, 900 mil litros, não caracteriza? Não, pelo que está escrito na norma, não. Tá? Então, depende da quantidade, depende do tipo de embalagem, depende do produto, se é inflamável líquido, se é gasoso liquefeito, do local onde está armazenado. Tá bom? Deixa eu ver uma que foi colocada aqui. Boa noite. Curiosa para saber se tem como executar o parecer técnico sem avaliação quantitativa. Anjos Recôncavo. Desculpa, eu não lembro o seu nome, eu sei que você virou aluna também. Como executar o parecer técnico sem avaliação quantitativa? Bom, verificando se há o enquadramento qualitativo da atividade. Se houver, realize o parecer técnico desta forma. Se não, considerar as informações da empresa. Se a empresa fez avaliações quantitativas. Se não, o senhor perito vai ter que fazer e compartilhar os resultados com os assistentes. Tá? Então, tem que entender qual é o agente. Esse agente, existe a possibilidade de avaliação qualitativa? Se não, verificar se a empresa tem avaliação quantitativa do agente. Se não, o perito tem que medir. Tá? E aí, no parecer técnico, você vai utilizar a medição do perito, ou você vai utilizar a medição da empresa, ou você vai fazer a avaliação qualitativa conforme a NR15. O Olivier aqui, entendi, comparei ele ao veículo também. Eles são retangulares. Show de bola, o Olivier. Se eles são retangulares, caracteriza como bombona, cara. E aí é 60 litros. Qualquer área de armazenagem, acho que essa daí já foi, né, Jamile? Faltou eu falar sobre a armazenagem de líquidos inflamáveis. Líquidos inflamáveis, o que caracteriza a periculosidade? Para tanques de inflamáveis líquidos, o tanque de inflamável líquido, obrigatoriamente, ele está dentro de uma bacia de segurança. Então, qualquer atividade executada dentro da bacia. Tá? Deixa eu ver aqui. Armazenamento de vasilhames que contém o inflamável líquido em local aberto. Faixa de 3 metros de largura em torno dos pontos externos. Então, se eu tenho lá uma área de armazenamento lá de 3 metros, é 3 metros além dessa área de armazenamento, seus pontos externos, essa é a área de risco. Se for no ambiente fechado, toda a área interna do recinto. Tá?
Deixa eu ver aqui. Caminhão frigorífico. Carregamento e carga e descarga de caminhão frigorífico 2 dias na semana sem EPI. Caracteriza... essa pergunta foi deixada na caixinha pela Aline. Estou entendendo que é insalubridade por frio, né? O que a gente precisa avaliar para entender se caracteriza insalubridade ou não, tá? Existem algumas questões importantes aí, ok? Carga e descarga de caminhão frigorífico. O que a norma fala sobre insalubridade por frio? Peraí que eu estou chegando aqui. Aqui, a norma insalubridade por frio fala o seguinte, anexo 9 da NR15. As atividades e operações executadas no interior de câmara frigorífica ou em local que apresenta condição similar e que expõe o trabalhador ao frio sem a proteção adequada são caracterizadas insalubre em decorrência de laudo de inspeção. Então, é avaliação qualitativa, tá? O caminhão frigorífico, ele é uma câmara frigorífica? Muitos são, muitos inclusive têm um equipamento de refrigeração, tá? Outros não são, mas se assemelham a, porque tem dispositivo para manter a temperatura ali dentro resfriada. Então, caminhão frigorífico se assemelha a uma câmara frigorífica, ok? Ok. Aí você fala que ele faz atividade de carga ou descarga e se caracteriza ou não. Bom, caracteriza ou não vai depender do lado onde você está atuando, qual o seu objetivo no caso, tá? Por quê? Você colocou aqui para mim, 2 dias na semana sem EPI. Ok, 2 vezes por semana. 2 dias na semana, né? Quantas vezes em cada dia? Isso precisa ser avaliado. Quanto tempo ele ficava dentro do caminhão? Isso também precisa ser avaliado. Inclusive se ele entrava no caminhão. Porque o que acontece muitas vezes é fica um dentro do caminhão frigorífico e os outros fora. Ele fica repassando as caixas, peças de carne, enfim, as mercadorias para o que está fora. Então só um fica dentro do caminhão. O que está fora, ele está fazendo a carga e descarga, mas ele não adentra. Ok? Ele não adentra no equipamento, então não caracteriza nada. Então precisa entender como a atividade é realizada, tá? Se nesses 2 dias durante a semana, quantas vezes ele entra, se ele entra e quanto tempo ele fica dentro da câmara frigorífica. Por quê? Porque a norma fala sem a proteção adequada, tá? Porém, se ele entra e fica 5 minutos, ele precisa de algum tipo de proteção? Deixa a pergunta no ar. Vai depender do lado onde você estiver atuando. Por quê? Você pode fazer a avaliação desse caso utilizando como tese e base a portaria 3311 de 89. Pela portaria 3311, a exposição até 30 minutos ao dia, seja de forma não sequencial ou sequencial, não caracteriza insalubridade. Wagner, mas a portaria 3311 já foi revogada. Tá tudo bem. Quem vai decidir se essa tese é válida ou não é o juiz. E existem vários juízes que pedem para os peritos utilizar a portaria 3311. Porque ela foi revogada, mas não entrou nada no lugar dela que trate o assunto. Então, você pode utilizar a portaria 3311 como tese para isso, tá? Vai depender qual é o seu objetivo na perícia, tá? Então, precisa entender como a atividade é realizada, se a pessoa adentra ou não, quantas vezes ao dia, se todos os dias, você falou que 2 vezes por semana, né? Já não são todos os dias, quantas vezes fica lá dentro? Quanto tempo fica lá dentro, tá? De posse disso, você desenvolve a tese que vai atender o seu cliente, né? Fazendo aí a defesa da norma, da lei, e não do CPF ou do CNPJ, tá? A lei propicia a elaboração de uma tese que atende aos requisitos do reclamante, que é a caracterização,
mas também propicia uma tese, o desenvolvimento de uma tese que atende os interesses da reclamada, que é a não caracterização. Tá? Qual está certa? Não existe certa e errada. Porque a gente não está falando de prevenção da saúde e segurança do trabalhador. A gente está falando de uma avaliação técnica de um caso de insalubridade. Quem vai definir qual a tese que melhor se aplica ao caso é o juiz. Ok? Nuno Marena, como fazer perícias na empresa onde eu trabalho para ser assistente técnico e qual valor devo cobrar? Bom, Nuno, você precisa se capacitar para fazer as perícias na empresa. Não adianta você querer fazer perícias na empresa onde você trabalha se você não tem a competência de fazer as perícias. Esse é o primeiro ponto, porque aí vai ser um tiro pela culatra, né? Isso vai ser um tiro pela culatra, porque você vai se propor a fazer algo, a empresa vai apostar em você e você não vai dar o resultado. E aí a empresa vai se arrepender de apostar em você. Você vai ficar mal visto na empresa. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, se capacitar, criar as habilidades necessárias, entender como fazer uma perícia, como gerar o resultado, como atuar de forma estratégica, desenvolvendo teses, como essas que eu comentei agora, tá? Para que você possa se apresentar para a empresa como uma solução. Ah, mas a empresa já contrata uma empresa externa para fazer as perícias. Não tem problema. Você pode se apresentar como uma solução e a empresa, inclusive, economizar dinheiro. Mas para isso você tem que dar o resultado. Se você não tem o conhecimento necessário para gerar o resultado, para ganhar a perícia, isso pode até mesmo te prejudicar. Colocar você numa condição desconfortável dentro da empresa. Tá? E qual valor devo cobrar? Bom, não tem como eu te dizer isso, ô Nuno. Porque assim, tem empresas que pagam pro funcionário por fora. Paga por fora, dá uma bonificação pro cara. O cara acompanhou uma perícia, teve um resultado favorável, a empresa dá uma bonificação pro cara. Tem empresas que dão uma promoção. Então, o seu honorário vai ser o seu salário. A empresa já te paga, né? Você já é funcionário da empresa. Você só vai ter uma posição mais estratégica. De acordo com os seus resultados, você pode requerer à empresa uma promoção, um aumento, melhores benefícios, condição de trabalho, né? Ferramentas de trabalho. Aí é a negociação que você vai fazer, cara. Não existe um valor a ser cobrado, porque você é funcionário da empresa, né? Você é funcionário da empresa. Eu, quando atuava como CLT, eu negociei uma promoção de cargo. Então, eu tive uma promoção para ser responsável pelas perícias. Mas, para isso, eu gerei resultado. Bom, deixa eu voltar aqui. Período da Covid. Mais uma das boxinhas que foi deixado lá. Período da Covid. Limpeza de hospital. Também limpava setor de isolamento. Insalubridade de 20% ou 40%. Foi a Aline que deixou essa daí. Bom, o que fala o anexo 14 da NR15 para agente biológico? Como eu falo da Covid, entendo que seja agente biológico. Trabalho ou operações em contato permanente. Esse permanente a gente joga pro espaço porque a gente sabe que tem uma súmula que fala que o intermitente também dá direito, né? Então, trabalho ou operações em contato com pacientes ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. Então, a limpeza do hospital não ficou clara para mim se tem contato com os objetos de uso do paciente. Se não tem contato com o objeto de uso do paciente, se não tem contato com o paciente, não há por que caracterizar a insalubridade em grau máximo. Tá? Além disso, se a pessoa usa EPIs, não há por que caracterizar insalubridade. Ok? Item 15.4.1 BNR15, a insalubridade poderá ser eliminada e neutralizada com o uso dos equipamentos de proteção individual. Então, a gente precisa entender melhor o que a pessoa fazia, tá, Aline, para poder verificar se tinha alguma questão que punha ela em contato com os pacientes, como é que era feita a atividade, ou com objetos do seu uso, tá, para ver se poderia haver um enquadramento em grau máximo. Se não, o enquadramento em grau médio, tá? O enquadramento da atividade, que aí são trabalho e operações
em hospitais, ambulatório, posto de vacinação e tal, mas também aplica-se tão somente a pessoa que tenha contato com os pacientes, que manuseia objetos de uso dos pacientes não esterilizados, tá? Isso sem falar sobre convenções coletivas, esse tipo de coisa, só o que está escrito na norma. Então a norma precisa entender se ela tinha contato com o paciente ou com o objeto de uso desses pacientes não previamente esterilizados, se ela usar VPI ou não. Se usar VPI, não há por que caracterizar insalubridade. O Olivier aqui, ó, vale a pena participar, eu faço parte desse grupo e só ganhei. Sobre o Expert em Perícia que o Olivier está falando aqui, né? Ampliei muito meus conhecimentos, que achava que já tinha. Nos dá malícia para trabalhar em ambos os lados. É isso aí, Olivier, conhecimento. Aqui da Jamile, eu já respondi a Jamile, mas nesse caso eles especificam o transporte. Sim, Jamile, a questão dos 200 litros ou 135 quilos é específico para transporte, tá? Antigamente tinha muitos peritos que, para a parte de armazenamento de inflamáveis gasosos liquefeitos, equiparava o transporte ao armazenamento. Então, quantidades armazenadas de GLP, por exemplo, abaixo de 135, os peritos não caracterizavam a periculosidade, mas isso é o entendimento deles, tá? Porque a norma não tem essa previsão. Milena, show de bola, Milena. Sabia que você estava no curso. O Alex, a simples exposição à radiação ionizante já daria direito à periculosidade? Entrada rápida em sala de procedimento hemodinâmico. Bom, Alexis, a periculosidade, a avaliação, ela é totalmente qualitativa, tá? Então, qualquer exposição à radiação ionizante já é capaz de gerar o direito adicional de periculosidade. Agora, o que acontece? Existe uma súmula, que é a súmula 364 do TST. Eu estou abrindo aqui para pegar o texto dela certinho para vocês, da súmula 364 do TST. Então assim, ó, existe previsão legal para caracterizar a periculosidade só pela simples exposição à radiação ionizante? Sim, Alex, existe previsão legal para isso, tá? Essa é uma questão. A outra é entrada rápida em sala de procedimento. A entrada rápida, estou entendendo aqui que você está colocando como seria algo eventual, por ser rápido, né? O que a súmula 364 fala? Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto de forma permanente ou que de forma intermitente sujeita-se à condição de risco. Então a exposição permanente e intermitente dá direito ao adicional de periculosidade. E indevido adicional quando o contato se dá de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou seja, o acaso, uma vez na vida outra na morte, né? Uma coisa que não tem repetição definida, programada ou prevista, tá? Não há nenhum tipo de repetição, é um evento esporádico, um evento fora da curva, não é nem esporádico, é fora da curva, tá? Então é o fortuito, aconteceu, ninguém esperava, não tinha como prever isso, então isso é o eventual não dá direito. E aí a súmula fala o seguinte, que o contato sendo habitual de forma sendo habitual por tempo extremamente reduzido, também não dá direito à periculosidade. Agora, o que é essa entrada rápida? O que é rápido para você, Alex? 1 minuto? 30 segundos? 5 minutos? 10 minutos? 20 minutos? 30 minutos? O que é rápido? A percepção de tempo, ela é inerente a cada um dos indivíduos. A norma não explica o que é o extremamente reduzido, o tempo extremamente reduzido. Então fica uma brecha. Você pode utilizar isso para ambos os lados. Dizer que 5 minutos frente a uma jornada de trabalho de 480 minutos é um tempo extremamente reduzido, é válido? Sim, extremamente válido. Você dizer que uma exposição que acontece durante 1 minuto, várias vezes ao dia, você está expondo a vida da pessoa, né, a um risco acentuado várias vezes ao dia
Deve haver a caracterização da periculosidade? Sim, você também pode afirmar isso. Então, dá brecha para os dois lados essa entrada rápida. Precisa entender o que é isso aqui, tá? Para ver se há possibilidade real de caracterização ou não. Previsão legal existe. Agora precisa entender essa parada aqui da entrada rápida. Ah, o Nuno também está aqui, o Nuno Mareira. Eu ainda estou conhecendo a galera. Estou no curso buscando me preparar. Então fica tranquilo, Nuno, que lá no curso eu vou te falar como você vai abordar, né, o seu chefe, vai abordar aí a empresa para você buscar atuação como perito assistente sendo CLT. Isso está previsto dentro do curso também, Nuno. Fica sossegado que lá vai ter todo o conteúdo para você, tá? Vamos aqui nas perguntas. Essa daqui é uma questão que foi colocada no nosso grupo que eu achei muito interessante trazer para cá. Muita gente tem dúvida nisso. Perito pode utilizar equipamento portátil para medição de calor? Bom, eu vou colocar aqui a foto de um equipamento portátil para medição de calor, para vocês entenderem do que se trata. Deixa eu achar aqui. Vamos lá, eu vou virar para vocês a tela para mostrar o que é um equipamento portátil de medição de calor. Isso aqui é um equipamento portátil de medição de calor, tá? Ele é diferente da árvore de termômetros, ok? Essa aqui é a árvore de termômetros e esse aqui é um equipamento portátil de medição de calor, tá? Então, o perito pode utilizar... Opa, deixa eu virar aqui a tela. Não está virando. Aqui. O perito pode utilizar um equipamento portátil de medição de calor para fazer avaliação da insalubridade na perícia? Não, não pode. Tá? O que a norma fala? O anexo 3 da NR15, ele fala o seguinte. Anexo 3 da NR15. Item 2.1. A avaliação quantitativa de calor deverá ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos na norma de higiene ocupacional NHO 06. Tá? Nos seguintes aspectos. Determinação de sobrecarga térmica por meio do IBU-TG. Equipamentos de medição e forma de montagem, posicionamento e procedimento de uso dos equipamentos nos locais avaliados. Então, isso é o que a norma fala. Aí fala procedimentos do avaliador e medições e cálculos. Isso é o que fala o anexo 3 da NR15. Agora vamos lá. O que fala a NHO 06? A NHO 06 falou que é o seguinte, que o IBU-TG ele foi concebido, né, o índice de bulbo úmido, termômetro de globo, esse conceito, essa definição foi concebida utilizando termômetros de mercúrio, tá? E que para avaliação do IBU-TG poderão ser utilizados termômetros convencionais de mercúrio, tá? Como era lá atrás, então a árvore de termômetros ela utilizava termômetros de mercúrio, tanto para bulbo seco quanto para bulbo úmido e termômetro de globo. Todos eram feitos com termômetro de mercúrio, tá? Esse é o sistema de convencional. Então a norma fala que pode ser utilizado sistema convencional ou sistema eletrônico desde que este apresente resultados semelhantes. Ok? Ok. Até aí, o equipamento portátil é um sistema eletrônico. Ele apresenta os resultados semelhantes? Não se sabe. Mas é um sistema eletrônico, nós temos o convencional e o eletrônico. Ponto. Tudo bem. Porém, na própria NHO 06 especifica como devem ser os equipamentos. E para o termômetro de globo, ela afirma o seguinte, que devem ser equipamentos, a esfera oca de cobre pintado de preto fosco com diâmetro de 152,4 milímetros, ou seja, 6 polegadas. Isso aqui, ó. Isso aqui.
6 polegadas. O termômetro portátil para medição do IBU-TG, ele não tem a esfera com 6 polegadas. Tem uma que a esfera são duas, em geral são 2 polegadas. A norma fala isso e no termômetro tem isso. Tá? Então, este tipo de termômetro portátil não atende a NH06. E o anexo 3 da NR15 é bem claro, fala que a avaliação deverá ser realizada com base na metodologia e procedimento descrito na NH06, inclusive quanto aos equipamentos de medição. E formas de montagem. Lá especifica, inclusive, que o equipamento deverá ser montado sobre um tripé pintado de preto fosco, que é para não haver interferência na avaliação realizada. Então, equipamento portátil de medição de calor pode ser utilizado para avaliação de calor, para confecção de um laudo de insalubridade, que não é judicial? Sim, pode. Para fins judiciais, a norma NR15, que trata insalubridade no anexo 3, diz que tem que seguir a NH06. E a NH06 especifica como termômetro de globo como uma esfera de 152,4 milímetros, 6 polegadas. E o equipamento não tem essa configuração, então ele não atende a NH06, não pode ser utilizado. Ok? Isso é uma questão muito interessante da Silmeire. Até a Silmeire mandou para a gente a foto aqui da medição do perito. O perito fazendo a medição segurando o equipamento na mão, nem no tripé estava. Então totalmente fora do que diz a legislação. O Fernando aqui, ó. Como definir se é direito à insalubridade ou aposentadoria especial na atividade do soldador? Devo analisar todos os compostos químicos presentes na atividade? Bom, Fernando, o nosso trabalho aqui é voltado para a insalubridade. Não vou falar de aposentadoria especial, tá? Então, para a insalubridade, como definir se é direito à insalubridade na atividade do soldador? Você tem que avaliar os agentes de risco envolvidos na atividade. Você tem ruído? Você tem radiação não ionizante? Você tem fumos metálicos provenientes da solda? Fumos metálicos são fumos de metais existentes nos elementos de solda. Por exemplo, se é solda elétrica, lá por eletrodo, né? Solda por eletrodo, você tem que verificar a composição dos eletrodos para ver quais são os metais ali presentes, para ver quais vão ser os fumos que vão estar presentes na atividade e aí fazer a avaliação quantitativa desses agentes, tá? Seguindo ali o que diz o anexo 12 da NR15, anexo 11 da NR15, avaliação quantitativa. A radiação não ionizante, avaliação qualitativa. Ruído, avaliação quantitativa, tá? Então você precisa entender quais são os agentes que estão envolvidos na atividade e, de posse desses agentes, qual tipo de avaliação, tá? Ele trabalha com 20 eletrodos. Se a composição química desses 20 eletrodos está presente nos anexos da NR15, você tem que avaliar os 20. Falando de insalubridade. Aposentadoria especial, a gente não trata aqui no canal, então eu não vou falar sobre aposentadoria especial, ok? Vamos lá. Tem mais pergunta aqui. Já vou aqui, vou na última que eu tinha deixado aqui, que também foi uma pergunta trazida lá dentro do nosso grupo, que eu trouxe para compartilhar aqui, porque é uma questão bastante interessante. Numa perícia de ruído em ambiente fechado, é obrigatório o uso do protetor de vento no dosímetro? Não é obrigatório. A norma, a NH01, ela fala lá sobre os equipamentos de medição, ela fala que o uso do protetor de vento sobre o microfone é sempre recomendável, a fim de evitar possíveis interferências de velocidade no ar e proteger o microfone contra a poeira. Então é isso que a norma fala. Tá? Então assim, num ambiente fechado, ou é dentro, só se for dentro de um armazém,
né, de armazenamento de grãos, onde você tem muita poeira e suspensão, alguma coisa nesse sentido, você poderia contestar uma avaliação que foi feita sem o uso do protetor de vento, tá? Porque ali você não tem, né, interferência de velocidade do ar, tá? Agora, no ambiente externo, no local que venta muito, se não é utilizado, aí sim você pode utilizar isso como um argumento para contestar a avaliação realizada, visto que a velocidade do ar pode interferir na avaliação, tá? Então, o protetor de vento é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Ele se torna obrigatório quando existe algum agente, alguma situação, algum aspecto que influencie na avaliação, como, por exemplo, grande quantidade de poeira em suspensão no ar ou velocidade do vento elevada, ok? Então é um ponto muito interessante. Achei essa pergunta muito interessante. Vamos lá. Aqui tinha uma aqui no boxinho. A Camila. Há previsão de periculosidade para dentista que usa raio-x móvel? Então vamos lá. Na NR16, desculpa. O anexo que trata sobre radiação ionizante e substâncias radioativas. Lá no final desse anexo, tem uma nota explicativa, na verdade 2 notas explicativas, Camila. Uma delas diz o seguinte, é a nota 1, tá? Não são consideradas perigosas para efeito do anexo, para efeito da NR16, tá? As atividades desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos móveis de raio-x para diagnóstico médico. Aqui está como diagnóstico médico, mas aí seria diagnóstico odontológico. A questão é que é um equipamento móvel de raio-x, então não caracteriza a periculosidade o uso de equipamentos móveis de raio-x. Não há previsão legal, a norma esclarece esse ponto para justamente não gerar dúvidas nesse sentido, Camila. Então, não há previsão legal. Vamos ver aqui. O Maurício, a partir do momento em que o trabalhador faz isso como uma rotina... desculpa, Maurício, eu não entendi qual vai ser a pergunta aqui. A partir do momento que o trabalhador faz isso como uma rotina, provavelmente esse seu comentário, Maurício, veio em cima de alguma pergunta que eu estava respondendo. Não consegui ligar qual que é. A partir do momento que o trabalhador faz isso como uma rotina e por ser periculosa a caracterização, e você não parece um momento que pode haver uma ocorrência. Não entendi, Maurício. Explica melhor essa questão para mim, Maurício, para eu poder entender melhor a sua questão, tá? Comentando aqui sobre o calor, termômetro de estresse térmico, somente qualquer outro é contestável. Essa árvore já não se utiliza há anos. A árvore convencional, né, Maurício? Mas tem empresas que ainda tem, viu, Maurício? A árvore convencional, né? Mas o equipamento deve seguir os preceitos, né? A base técnica da árvore convencional. A árvore convencional de medição de estresse térmico, ela utilizava um termômetro de mercúrio numa esfera oca de cobre pintada em preto fosco de 15,6 de 152,4 milímetros e a vedação era feita com uma rolha. Então você colocava o termômetro dentro da esfera e vedava ele com uma rolha. E ele ficava preso ali pela rolha, tá? Então mesmo o termômetro de mercúrio já se utilizava essa esfera oca, tá? O que acontece hoje é que a gente não utiliza mais o termômetro de mercúrio, utiliza um equipamento eletrônico, mas a esfera oca tem que ser de 152,4 milímetros, tá? Aqui o Jonas colocou tipo ventiladores. Sim, ventiladores eles alteram a velocidade do ar, Jonas. E aí sim teria que utilizar o protetor de vento nessa situação. Aí você pode contestar uma avaliação que não tem o protetor de vento, porque você tem muitos ventiladores no ambiente e aí faz total diferença, tá? Maurício, esclarece essa questão que você colocou aqui para mim, para eu poder entender qual que é a dúvida e esclarecer que a gente não tem mais nenhuma pergunta, senão a gente já vai encerrar aqui o Pergunta para o Agnão de hoje. Quem tiver pergunta, manda aí, senão a gente vai encerrar.
partir do momento que o trabalhador faz isso como rotina, e por ser periculosa, há caracterização. E você não parece o momento que pode haver uma ocorrência. Não entendi, Maurício. Explica melhor essa questão para mim, por favor, para eu poder entender isso. Eu acredito que você esteja falando aqui, pensando um pouco, sobre a súmula 364, né? A partir do momento que o trabalhador faz como rotina e há previsão legal, caracteriza a periculosidade, né? Não peguei o resto aqui. Não parece um momento que pode haver uma ocorrência. Bom, eu vou tentar elucidar para a gente encerrar e não ficar esse ponto solto aí. Bom, o que caracteriza a exposição habitual e permanente? Algo que é feito por hábito, ou seja, é feito de forma frequente e contínua. Tá? Isso é o habitual e permanente. É um hábito contínuo. Habitual e intermitente. É um hábito que não é contínuo. Existem pausas no meio daquele hábito, mas existe a previsão de que aquela exposição, aquela situação vá acontecer novamente, né? Então, a intermitência, ela pode ter vários aspectos. A intermitência pode ter um aspecto de minutos. Então, a cada 15 minutos a pessoa tem uma exposição. Ela pode ter um aspecto de horas. A cada 3 horas ela tem uma exposição. A intermitência pode ter um aspecto de dias. A cada 3 dias tem uma exposição. A intermitência pode ser a cada 15 dias, quinzenal. A cada 15 dias a pessoa realiza a atividade, fica exposta no período que ela realiza a atividade por tanto tempo. Existe uma previsão que essa atividade vai acontecer a cada 15 dias. Existem atividades que não existe uma intermitência definida. Então, olha, não sabe-se quando vai acontecer. Pode ser 10 dias, 15 dias, 20 dias, 3 dias, 2 dias, 1 dia. Existe a previsão de que vai acontecer, não existe uma intermitência definida. Mas isso não descaracteriza a intermitência. Ela só não está definida, tá? Então, precisa entender, né, direitinho. É previsto? Se é previsto, se sabe que a exposição vai acontecer, existe uma repetição, não dá para caracterizar como eventual, né? Não tem como caracterizar como eventual. Ou, muito menos, tempo extremamente reduzido. Tempo extremamente reduzido é a fração de segundo. Tá? Isso é o tempo extremamente reduzido, que não foi o caso da nossa pergunta para o Vagnão. A gente já está aqui 1 hora e 8 minutos. Então, se nós não temos mais perguntas, vou encerrando nosso pergunta para o Vagnão por aqui. Estou muito feliz, muito satisfeito com essa turma do Expert em Perícia. 114 alunos, é isso, Tatá? 115. 115 alunos, maior turma que a gente fez até hoje. A gente até considerou fechar as inscrições antes, porque realmente extrapolou ali a nossa previsão, né? Aquilo que a gente tinha previsto como turma. Mas falou, não, vamos segurar, porque a galera tá pedindo, né? Teve muita gente que só ia conseguir fazer o pagamento ali na segunda-feira e tal, e aí, em consideração as pessoas, a gente segurou, então até extrapolou um pouquinho ali o número que nós havíamos previstos de alunos. Então a gente está muito feliz. Ontem nós tivemos a nossa aula de integração, já fizemos uma atividade prática que foi a teia do Expert, para mapear o conhecimento de cada um, né? E assim como tem a teia do Expert, que é exclusiva do Expert em Perícia, né? Uma ferramenta desenvolvida por nós, voltada para a perícia trabalhista. Os alunos vão ter ferramentas exclusivas ali para se desenvolver, para criar as habilidades, o conhecimento necessário para atuar com as perícias, para conquistar os seus clientes, seja como CLT, seja como prestador de serviço, para ganhar dinheiro aí, alcançando os resultados que almeja, né, tendo aquilo que ela realmente merece e não aquilo simplesmente que é imposto a ele, aquilo que simplesmente aparece para fazer, sendo protagonistas das suas vidas, das suas carreiras. Então estou muito empolgado, muito feliz.
A gente em breve vai começar a desenvolver o programa novo e essa galera toda vai ter acesso, então tem muita coisa boa para vir por aí. Tá bom, galera? Então vou ficando por aqui, um beijo no coração. Hoje uma pergunta para o Vagnão muito pegada, né? Esteve aí ruído, teve frio, calor, agentes químicos, periculosidade por inflamável, energia elétrica, radiação ionizante. Então pergunta para o Vagnão recheado e muito completo. Grande beijo no coração de todos vocês, obrigado pela participação e vamos juntos, juntos nós vamos muito longe.